mas vós negastes o santo e justo e pediste que vos destes um homicida. Atos 3:14. 7 títulos dados a Jesus no livro de Atos. A mensagem e o foco de Paulo foi a pessoa de Jesus. Não poderia deixar de sê-lo, porque Jesus é o tema central das Escrituras. Há 5, 10 anos atrás, eu diminuí em muito as minhas viagens para os congressos, convenções, retiros de pastores, mas teve um evento em Goiânia que tratou da pregação, hermenêutica, a arte da pregação. Eu participei daquele evento. Os preletores, todos com mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD na área da pregação. Eu me animei, fui participar daquele encontro. Foi exposta uma livraria e eu vi um livro com esse título: A Pregação que Deus Abençoa. Um livro relativamente pequeno, 133 páginas. A pregação que Deus abençoa é a pregação cristocêntrica. Lydia Baxter, uma das maiores musicistas do século XIX, foi muito feliz quando escreveu o hino 62 do nosso cantor cristão, Nome Precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Fiquei muito feliz no domingo à noite, quando aqui estive, ao ouvir a pregação do pastor Jesus sobre uma das parábolas do Mestre. A personagem principal de todas as parábolas é a pessoa do Senhor Jesus. Jesus era o foco, o tema da pregação do apóstolo Paulo. E somente no livro de Atos dos Apóstolos encontramos 7 títulos dados a Jesus, nomes dados a Jesus. Primeiro, o servo de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Atos 3:13. Servo de Deus. Há muitos homens nas igrejas querendo ser líderes, poucos servos.
Deus procura em sua igreja servos. Segundo título dado a Jesus, o Santo. Vocês negaram publicamente o Santo e Justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Atos 3:14. Na década de 80, eu lecionei na Associação Educativa Evangélica, atual Uni Evangélica, para 3 turmas: letras, pedagogia e estudos sociais. Um dia eu estava chegando para dar aula, estava uma aluna em pé na porta da sala, esperando eu chegar. Ela me entregou um recorte de jornal. Era de um jornalista. Naquele artigo, aquele jornalista, muito provavelmente ateu, materialista, ímpio ou incrédulo, tentando desmoralizar a pessoa de Jesus. Meus amados irmãos, em todo o mundo, são muitas as personalidades famosas que citam frases lapidares acerca da pessoa de Jesus. A pré-existência de Cristo significa sua existência antes da encarnação. Jesus existiu desde toda a eternidade. A Bíblia o ensina claramente. Thomas Simmons. Jesus foi o mais puro entre os poderosos e o mais poderoso entre os puros. Jean Ritz. Foi Cristo quem trouxe Deus para perto de nós. Deus vem a nós em Cristo, e por meio de Cristo nós nos aproximamos de Deus nele e por ele. Teólogo, grande teólogo, é Y. Lins. Penso que compreendo um pouco da natureza humana e digo-te que todos esses heróis da antiguidade foram homens, como eu também o sou, mas não como Jesus Cristo. Este era mais que homem. Napoleão. Cristo, como homem, dormiu no barco, como Deus acalmou a tempestade, como homem chorou, como Deus disse a Lázaro: vem para fora, como homem foi posto no sepulcro, como Deus levantou. A.E. Hughes. O justo, terceiro título dado a Jesus. Vocês negaram publicamente o justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Atos 3:14. Às vezes ficamos aborrecidos e até indignados porque 60% da humanidade aproximadamente vem negando a Cristo. Só que uns 85 a 95% de nós não falam de Cristo, nem ganham almas para Cristo. Eu acho que isso é porque as igrejas batistas pararam de cantar aquele corinho muito antigo: falemos de Cristo. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo, mas
e mais. E meus queridos irmãos, é assustador o número de cristãos hoje sem compromisso e sem responsabilidade para com as coisas de Deus. Um boletim de uma igreja dos Estados Unidos publicou uma estatística que diz o seguinte: 10% dos membros não foram encontrados, 20% nunca participam, 25% admitem que nunca oram, 35% admitem que nunca leem a Bíblia, 40% admitem que nunca contribuíram para a igreja, 60% nunca convidam ninguém para vir à igreja, 95% nunca ganham alguém para Cristo. Ainda assim, 100% espera ir para o céu. Lembro-me muito bem, quando cursei o seminário no Rio de Janeiro, tive um professor de teologia sistemática, segundo o maior evangelista do Brasil, na ocasião. Ele foi para um congresso de evangelismo em Lausanne, onde reuniu todos os maiores evangelistas da face da terra. E aquele professor voltou desse congresso. Ele contou para a nossa turma de que havia um letreiro luminoso passando durante todo o tempo do congresso. Metade ainda não ouviu. Metade ainda não ouviu. E foi calculado lá em Lausanne se cada cristão, isso foi na década de 70, cada cristão falasse de Cristo, Jesus voltaria daí a 50 anos. Está fazendo hoje 45 anos. Se cada cristão, a partir daquela data, tivesse realmente falado de Cristo ao colega de trabalho, ao vizinho, ao colega da escola, daqui a 5 anos nós estaríamos no céu. Se cada um de vocês aqui presente fizer uma coisa nessa semana, domingo, na hora de começar o culto, vai ser um grande transtorno para pastor Jesus, um grande transtorno para a igreja. Se cada um de vocês falar de Cristo a uma pessoa nessa semana, convidando-a para vir à igreja, no mínimo 100 visitantes vão chegar aqui no domingo, 19 horas. Vai ser um transtorno, vai, Armando? Quarto título dado a Jesus: Santo Servo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Atos 4:27. Em 2004, um jornalista brasileiro colocou na internet que ia falar tudo sobre Jesus.
E isso causou um grande despertamento. Muitos interessados em ouvir o que o jornalista ia falar sobre Jesus, já que ele havia dito que ia falar tudo sobre Jesus. Mas, em mais de 20 séculos de pesquisas e estudos, ninguém conseguiu dizer tudo sobre Jesus. Nem a busca do Jesus histórico pelo erudito Bultmann e a cristologia, matéria estudada nos maiores seminários do mundo, não conseguiu dizer tudo sobre Jesus. Jesus tem sido o número 1 mais conhecido no mundo. Um dos encontros que ele teve com os seus discípulos, disse aos discípulos: era necessário se cumprir tudo que está escrito a respeito dele na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Lucas 22, 44. Tudo a respeito dele é escrito, mas na lei de Moisés, dos profetas e no livro dos salmos. Imagine os irmãos em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E aquele jornalista disse que ia falar tudo sobre Jesus. Milhares de livros têm sido escritos acerca de Jesus, o ministério de Jesus. Mas creio que jamais alguém conseguirá falar tudo sobre Jesus. Quinto título dado a Jesus: o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Atos 3,15. Por ti darei a minha vida. João 13, 37. Se as pessoas que têm depressão com tendência para o suicídio lessem essas passagens bíblicas, não suicidariam. Jesus veio para nos dar a vida abundante. Com certeza não tiraremos a nossa vida. Estava pastoreando a primeira igreja batista de Inhumas, quando o meu celular tocou. Era uma irmã da igreja que me disse o seguinte: pastor, a minha vizinha já tentou suicídio uma vez, está preparada para tentar novamente. Pastor, dá para o senhor fazer uma visita para ela? A hora que o senhor tiver um tempo? Eu disse: irmã, eu vou ir agora. Entramos na casa daquela senhora, uma casa luxuosa, gente de posses, a secretária do lar na cozinha, cuidando lá dos afazeres da casa, mas ela sentada na cama do seu quarto. Quando eu vi aquela mulher, me lembrei dos doentes aqui do sanatório, igualzinho os doentes do sanatório.
muitos medicamentos. Parecia que estava inchada, escabelada, mal vestida. E aí eu li essas passagens para ela. Dei os conselhos, disse para ela, uma das coisas que eu disse: Jesus veio nos dar vida em abundância, e a senhora quer tirar a sua vida? E os seus filhos, o seu marido? Mas o segredo foi a oração que fizemos. 2 meses depois, a irmã da igreja me ligou: pastor, eu disse o nome dela, que eu não me lembro agora, Carmen. Pastor, a Carmen é outra pessoa, alegre, bem vestida, saudável, cuidou da aparência. Pastor, outra pessoa. Sexto título dado a Jesus: o Nazareno. Nazareno porque morou em Nazaré. Daí a expressão Jesus de Nazaré. José e Maria residiram em Nazaré, e a maior parte da infância de Jesus passou em Nazaré. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos 3:6. Por causa da infância de Jesus, é que Agostinho, creio que ele não teve paciência em dar uma resposta a uma pergunta que lhe fizeram. Nós devemos responder a todos com mansidão, né? Com paciência, seja que pergunta seja feita. Mas alguém perguntou a Agostinho o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Agostinho respondeu: está preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Sétimo e último título dado a Jesus. Que título fantástico, fantástico, maravilhoso. Varão aprovado por Deus. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Atos 2:22. Varão aprovado por Deus. Então, meus amados irmãos, esse Jesus, é esse Jesus que todos os homens devem conhecer, seguir e receber. O servo de Deus, o santo, o justo, o santo servo, o autor da vida e o varão aprovado por Deus. Amém? Muito obrigado. Que Deus os abençoe.